Paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, vamos estar estudando um pouquinho mais, né? A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E vamos estar falando sobre João capítulo 1, do verso 1 ao 5, né? Que os versículos os versículos 1 ao 4, eles narram ali o estado persistente de Jesus e como ele agia no plano eterno de Deus no princípio, né? Verso 1 fala da existência eterna da palavra, o verbo. As duas frases seguintes expressam a divindade de Jesus e sua relação com Deus Pai. Essa relação é uma dinâmica na qual constantemente são trocadas comunicação e comunhão dentro da deidade, né? O verso 2, ele resume o versículo 1. Prepara para a atividade divina fora da relação da deidade no verso 3, né? No verso 4, ele é o criador mediador, né? O uso da preposição por informa o leitor com precisão que o criador original era Deus Pai que criou todas as coisas pela própria palavra, né? Os verbos que João usa nestes versículos fazem distinção entre o criador não criado, que é a palavra o verbo, e a ordem criada, né? Numa boa tradução, o RC observa essa distinção. A palavra o verbo era, mas todas as coisas foram feitas. O versículo 4 conta várias coisas para o leitor, né? Palavra divina como Deus Pai tem vida em si mesmo, vida incriada, né? Ou seja, ele é a fonte da vida eterna. Esta vida revelou a pessoa a natureza de Deus para todas as pessoas. Luz, neste ponto de vista, ele pertence à revelação autorizada e autêntica de Deus nas nossas vidas, né? E você, meu amado, minha amada, deixarei para você uma aplicação pessoal, amém? No princípio era verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. As três incisivas informações a respeito da deidade de Jesus são formuladas com bases nos diversos sentidos do verbo. Eime ou eu sou. Era, estava, era, né? Na primeira expressão, era o verbo, o sentido de era é existir. No princípio havia, existia, o logos. Afirma que a preexistência ou a eternidade do Filho de Deus, na segunda sentença, né? Sentença, o verbo estava com Deus. Estava refere-se à posição do Filho de estar frente a frente com Deus. Ideia reforçada pela proposição pros, que significa face a face ou frente a frente. O Logos, portanto, estava face a face com Deus. Isto, meu amado, atesta que o Filho é distinto do Pai, mas de natureza idêntica. Na última oração, o verbo era Deus. É asseverado o ser, ou a natureza da palavra, né? Aquele que existe por si mesmo, por conseguinte, o verbo era divino. Portanto, no princípio existia o verbo, e o verbo estava face a face com Deus. E o verbo era Deus verdadeiro, Deus da salvação. E fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma ótima tarde. Que Deus lhe abençoe para a honra e a glória do nosso santo nome, nosso santo e único legítimo Salvador, Jesus Cristo. Amém?